Olá, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje nós teremos a satisfação de darmos continuidade à nossa exposição no capítulo 15 de 1 aos Coríntios. Hoje iremos meditar nos versos 51 a 57. Queremos falar hoje sobre o tema Tragada foi a morte pela vitória. Que grande tema, né? Tragada foi a morte pela vitória. Esse tema não é meu, ele emana do texto sagrado que eu quero convidar você a meditar comigo hoje à noite. O texto nos diz assim: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, meu amado, minha amada, queridos em Cristo, eu quero convidá-los a entendermos um pouco acerca desse texto. Certa feita, o reverendo Marcos Severo de Amorim, fundador do projeto missionário Rumo ao Sertão, nos relatou de um treinamento da Junta de Missões Nacionais, onde ele adrentou uma casa para evangelizar. Ao se dirigir à família naquela residência, ele lhes perguntou se conheciam o plano da salvação. E para surpresa sua, a mulher que os recebia perguntou: que plano é esse? O que ele me dá de direito? Foi a pergunta da mulher. E ela disse: eu já tenho um plano, o odontoplano. Meu plano diz que se eu morrer, terei todas as despesas funerárias. Foi o que aquela mulher disse para ele. Aquele pastor querido sorriu e disse: pois meu plano é melhor que o seu. Meu plano diz que se você morrer, com Cristo, ressuscitará para habitar nas moradas eternas. Meu plano diz que se você morrer, você voltará a viver. E ela disse: que plano é esse? Então, a partir daí, ele apresentou o nosso Senhor Jesus Cristo para aquela mulher que já ouvia falar dele, mas não o conhecia como a palavra de Deus o revelava. E aí, queridos, nós lemos acerca desse plano em João 11:25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Depois de ouvir melhor o Evangelho, aquela família se rendeu a Jesus Cristo, pois o maior medo da grande maioria das pessoas é morrer. Contudo, para os que estão em Jesus, a morte é apenas um caminho, uma via dolorosa pela qual passaremos para experimentarmos a mais gloriosa de todas as alegrias, a plenitude da vida eterna. A morte será plenamente derrotada no dia da ressurreição. Queridos, vamos entender um pouco, ou relembrarmos um pouco, algumas questões desta carta. Dentre os irmãos de Corinto, havia se disseminado uma heresia perigosa. Esse falso ensino é o de que os mortos não ressuscitam. Em todo o capítulo 15, Paulo faz uma poderosa defesa da doutrina da ressurreição, tendo como seu maior argumento
a ressurreição do próprio Jesus Cristo. Vemos isso nos versos 12 a 19, os quais nós já estudamos e eu já citei e repeti essa citação em outros sermões aqui pregados nesse canal. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu até convido você a buscar aqui no nosso canal o vídeo com esse tema, os mais infelizes de todos os homens. Nós explicamos com detalhes essa passagem. Mas hoje nós veremos outras 3 gloriosas verdades acerca da ressurreição que Paulo trata nesse bloco da carta. E a primeira dessas 3 gloriosas verdades é que na ressurreição há um mistério. E isso está baseado nos versículos 51 a 53. Nessa porção da carta, o apóstolo Paulo nos lembra de que na ressurreição, ou seja, no dia da ressurreição, acontecerá algo misterioso. Não somente os mortos ressurgirão, como os que estiverem vivos serão também transformados em um único instante. Paulo usa a expressão abrir e fechar de olhos. Ou seja, tão rápido quanto o piscar de olhos, os que estiverem vivos serão, naquele momento, transformados. Esse é um grande mistério nas palavras de Paulo. Veja na sua Bíblia os versos 51 e 52. Eis que eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos antes da volta de Cristo, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Eles ressuscitam. Nós contemplamos isso e aí somos, nesse exato momento, transformados. Há um estudioso que eu aprecio em alta estima, que é o Dr. Simon Kistemaker. Creio que seja assim que se pronuncia o seu sobrenome. Comentando estes versos, ele afirma com clareza. Quando usa a palavra dormir, Paulo está falando eufemisticamente sobre a morte, como ocorre nos versos 6, 18 e 20. Ele quer dizer que alguns crentes não terão de enfrentar a morte. Nem todos passarão por uma morte física. Aqueles que viverem até o fim serão mudados na volta de Cristo, assim como todos aqueles que morreram no Senhor. Mas observo algo aqui bem interessante no modo como Paulo coloca o dia da ressurreição. Ele acreditava que estava tão próximo que chegaria a estar ainda vivo nesse momento. Ele se expressa dizendo: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. E também diz: a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo demonstra aqui com muita clareza, meu querido ouvinte, que ele acreditava que a volta de Cristo era tão iminente que ele seria transformado. Alguns deles, e ele estava entre estes, experimentariam essa transformação. Pelo menos é o que lampeja na leitura do texto sagrado. E aí a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós, os que estivermos vivos. Ele se inclui entre eles. Obviamente, isso não aconteceu. Paulo vai experimentar a ressurreição.
E aí Paulo mostra ser um cristão, e é aqui que eu queria trazer uma aplicação para nós, cujo coração está cheio de expectativa pela volta do Senhor, pelo retorno do Rei. Essa mesma expectativa não é tão forte em nossa geração. Apesar que, quando surge uma pandemia como essa e seus efeitos, é muito comum o crente pensar no fim dos dias e na volta do Senhor. Mas não é o que tem acontecido normalmente em nossa geração. A nossa geração, ela não está tão focada na volta de Cristo. Para muitos de nós, a volta do Senhor parece algo distante, quando na verdade deveria ser uma expectativa forte. Talvez uma das razões para sermos uma geração fria em sua fé seja esta: vivemos como se Cristo tardasse muito em voltar. Eu espero que o Senhor não nos tome de surpresa, como nas parábolas acerca da sua segunda vinda, mas que nós estejamos sempre alertas para o seu retorno. Alguns textos bíblicos falam da volta de Cristo sempre como algo que vai tomar a todos de surpresa. Vejam vocês, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, verso 10, diz assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. E aí, quando ele fala de vir como ladrão, não é que ele vem secretamente, mas é que ele vem repentinamente, sem mandar aviso. O ladrão, ele chega de surpresa, assim como o nosso Senhor também chegará. Em Apocalipse 3, verso 3, essa mesma figura é colocada. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então o Senhor sempre, todos os textos sobre a volta de Cristo trazem uma palavra em comum. A palavra é vigie, vigilância, atento, cuidado, para não ser surpreendido. Então a palavra vigilância é uma palavra de ordem para o crente em Cristo Jesus. Em Atos 16:15, temos o mesmo aspecto. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Aliás, Apocalipse 16:15, ok? A volta de Cristo será gloriosa para nós e terrível para os que não creem. Todavia, penso que essa expectativa deveria estar mais presente em nosso coração, ansiar pelo retorno do Senhor. Mas eu preciso aqui denunciar um grave pecado. Eu tenho testemunhado em nossa geração os crentes até não desejosos de que Cristo volte. Parece absurdo o que eu estou dizendo. Mas alguns dizendo assim: eu queria ver meu filho crescer. Eu queria poder realizar isso. Eu estou noivo, eu queria casar, etc. Então, como se a volta de Cristo fosse atrapalhar os nossos planos, né? Jamais. E diga-se de passagem, a nossa geração, pelo menos aí coisa de 2 décadas principalmente, ela vem sendo tenazmente afligida com a teologia da prosperidade, que faz com que o cristão não olhe para o céu, mas que o cristão olhe para as coisas da terra. O slogan dessa teologia é: dê tudo que você tem a Deus e Deus vai te dar muito mais. E a gente vê um monte de gente sonhando em ser rico nessa vida. O cristão não deveria ter essas perspectivas. Não há nada de errado em querer ganhar bem, desde que você use o bem que você ganha para a glória de Deus. Mas a questão central é que o nosso coração está pouco no céu. O nosso coração está pouco na volta do Senhor. E o nosso coração deveria estar mais atento a esse retorno e mais ansioso por esse retorno, como Paulo. Paulo acreditava que a volta de Cristo era iminente. E nós colocamos a volta de Cristo, às vezes, tão tardiamente. Não deveria ser assim conosco. A segunda questão aqui desse texto é que na ressurreição,
a morte será tragada pela vitória. Essa é uma outra verdade preciosíssima aqui nesse texto. A morte morrerá. Há um famoso sermão de John Owen intitulado A Morte da Morte na Morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo. Com aquela mensagem, o príncipe dos teólogos, como era conhecido, como ficou conhecido, afirmava que a morte teve sua própria morte na morte de nosso Senhor. Quanta morte, né? É isso que lemos nas palavras de Paulo nos versos seguintes. Versos 54 a 56. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O aguilhão nesse texto significa a ponta de ferro ou espadarte, ou seja, a espada do pecado é a morte. Como Cristo recebeu esse aguilhão que contra nós existia, morrendo em nosso lugar e ressuscitando, derrotando a morte, ela já não tem mais qualquer domínio sobre nós, os que cremos em Cristo. A morte foi tragada pela vitória, a vitória de Cristo na ressurreição. Quando o texto diz que a força do pecado é a lei, está se referindo, queridos, ao fato de que a lei revela que eu sou o transgressor dela. A lei diz para não matar, e então descubro que no mais íntimo do meu coração sou assassino, pois odeio ao meu irmão. Isso ocorre nos corações da gente. A lei tem força de me revelar o pecado que há em mim, e o salário do pecado é simplesmente a morte. E a morte foi o quê? Tragada pela vitória. Por isso que agora os que estão em Cristo são mais que vencedores, e nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tem um texto lá da carta aos Romanos que diz que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura, nada, absolutamente nada pode mais nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, você está seguro pela graça de Deus. Não é tuas forças que te mantêm de pé, mas é a graça que opera em você que crê. Então, alegre-se em Cristo. Finalmente, queridos, na ressurreição há vitória por meio de Jesus Cristo. O versículo 57, ele é extraordinário. Ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu gosto muito dos nossos hinos, do hinário Novo Cântico da Igreja Presbiteriana. E o hino 49, escrito por Fanny Jane Crosby, é bem pertinente a esse texto. Ele diz assim: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Somos vitoriosos, mas não pelos nossos méritos, mas sim pelos de Cristo. Não somos vitoriosos pelos nossos méritos, mas a despeito dos nossos deméritos. Por isso que Paulo destaca: graças a Deus. É graças a Deus que somos vencedores da morte. O cristão recebeu a vitória por meio de Jesus. Logo, queridos, quem nele não crê também irá ressuscitar, mas para a morte eterna. O próprio Jesus falou sobre isso. João 5, versos 24 a 29. Em verdade vos digo,
Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Verso 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Verso 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. E esses que praticaram o bem são aqueles que foram, de fato e de verdade, alcançados pela maravilhosa graça de Deus. Ah, que grande verdade! Na ressurreição, quem estiver vivo será transformado. A morte será completamente derrotada. Nós, pela graça de Deus, receberemos a vitória completa. Mas eu preciso falar mais de perto com você. Queria sua atenção mais profunda agora. Você já crê em Cristo? Você já passou da morte para a vida? Você tem vigiado e aguardado pelo retorno do Senhor? Quanto você se alegra na ressurreição? Quão no céu está o teu coração agora? Querido, se você pertence a Cristo, o teu coração tem que estar depositado em Cristo. Reflita sobre isso. Busque a Deus. Não se esqueça de quem é o Senhor e do que Ele pode fazer por você. Quero orar agora por sua vida. Pai bendito, Deus de amor e infinita graça, mais uma vez eu te peço, por estes que agora assistem esse canal, tua palavra é extremamente poderosa para alcançar e transformar vidas. E eu imploro, alcance aqueles que pertencem a ti e transforme com poder as vidas que nos assistem agora. Nós te louvamos, pois tu és bendito, Senhor da vida, que derrotou a morte. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu peço que você não deixe de compartilhar esse vídeo com aqueles que você ama. Se você já é inscrito no canal, aconselhe outros a se inscreverem. Não é que desejamos ter inscritos por ter, mas se nós alcançarmos uma boa quantidade de inscritos, poderemos transmitir essas mensagens ao vivo aqui no YouTube. Eu quero mais uma vez agradecer profundamente por você ter parado um pouco do seu tempo, coisa que é tão cara. O tempo é caríssimo, você não encontra para vender. E parou para assistir essa palavra. Que tua vida seja abençoada hoje e sempre. E que você possa espalhar essa boa notícia. Você recebeu esse vídeo, assistiu, Deus falou com você, espalha. Pega todos os teus contatos, manda esse link e diz: assiste esse vídeo. Esse vídeo falou ao meu coração. Eu me despeço com a paz e a graça do Senhor. Como vocês bem sabem, chamo-me Pastor Kennedy e sou pastor aqui em Acopiara, no Ceará, terra do lavrador. Pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil com muita alegria. Um forte abraço
Deus te abençoe sempre.